Dando continuidade ao nosso programa, estamos agora com o nosso primeiro entrevistado da tarde, o Vitor Linardi, professor de português, youtuber e muito mais. Esse cara é fera, gente. Olá, pessoal, boa tarde. Todo mundo vai fazer esse concurso aqui do dia 27, amanhã, no caso, né? A gente vai passar dicas para você gabaritar essa prova de português que garante 15 pontos, né? Seguridade Social levou a maior parte, mas português 15 pontos é decisivo para você amanhã nessa prova. Muito obrigada, professor, por ter aceitado o nosso convite. O que é que você tem a dizer sobre essa questão da pegada da banca com a questão da prova de português? Olha, a banca CESP é bem clara, bem tranquila. Para você que estudou português, principalmente comigo, né? Estudou português ou com qualquer outra pessoa, você pode ficar mais à vontade, pode ficar tranquilo e ter caprichado mais na Seguridade Social, que leva mais de 50% dessa prova. Em português, eu vou fazer aqui um compromisso com você e vou dizer o que é que vai ter nessa prova amanhã para você. Serão 2 textos, tá? 2 textos de mais ou menos 5 parágrafos. Uma prova vai ser abordando os aspectos de linguagem, ou seja, você vai trabalhar a parte de interpretação e compreensão de texto com alguns elementos de tipologia textual, retomada, que é a referenciação que a CESP faz, e o outro texto vai abordar a questão da gramática, a gramática textualizada, que a CESP é bastante tranquila. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês quais são as principais pegadinhas da CESP para essa prova de amanhã. E em questão da banca, o que é que você teria a dizer? É uma banca muito complicada, é uma banca muito técnica? Como é que seria essa banca? Técnica e bastante leve. Como eu disse para você, é uma banca que aborda bastante os parâmetros curriculares nacionais. Ela adora essa pegada de interpretação de texto. Nada como a IDECAM, que vai fazer Polícia Militar daqui do Ceará. A CESP é uma banca nacional que teve alguns problemas judiciais na preparação, na logística de aplicação de provas. Nós esperamos que nessa prova de amanhã não haja nenhum problema, viu, dessa prova. A gente espera, porque teve até mototáxi sendo fiscal da prova. Caramba. Então todos merecem mototáxi, mas é uma função totalmente diferente. Mas a prova bastante objetiva, questões claras, verdadeiro e falso. E o que mais pega o candidato é que uma questão errada anula uma questão certa. Então, se você não sabe da questão, cara, não arrisca. Deixa em branco, para você não perder aquela que você teve certeza. Muito bem. E quais os conteúdos, assim, mais que vai ter focado na área da gramática? Quais aqueles conteúdos? Posso garantir para você que já está nessa prova, já deu uma olhadinha nessa prova de domingo, você vai me dizer depois aqui se eu acertei ou não. Crase. Vai ter uma questão de crase lá. E o que é que você deve estudar em crase? Professor, deve estudar tudo? Não, você não deve estudar tudo. Para a CESP, ela pergunta se pode colocar ou pode retirar a crase. Nesse âmbito, você tem que focar nos 3 casos factativos de crase, que é o quê? Diante da preposição até, diante de pronomes possessivos femininos e diante de nome feminino incompleto ou desconhecido. Professor, eu não anotei tudo isso. No meu canal tem, eu falo sobre isso. Mas em CESP, você procura aí, digita no Google, que é casos factativos de crase. Você olha para frente disso aí e verifica se é um caso factativo ou não. Colocação pronominal, com certeza, de colocar antes do verbo, que eu tenho a próclise, ênclise, depois o a mesóclise. Colocação pronominal já vai estar lá. E outro assunto bastante cobrado pela banca em questão de gramática é verbo. Então, posso garantir para você verbo e pontuação. No mínimo 3 questões de pontuação se pode colocar ou se pode tirar. Esse é o lance da CESP. Ela não pergunta a regra, o porquê dessa vírgula está aqui ou o porquê desse pronome está aqui. Não. Ela aborda a questão se pode colocar um pronome, se pode deslocar, se pode reescrever um trecho mantendo a correção gramatical e a coerência. Então, essa questão da vírgula, da pontuação, da acentuação das palavras, são conteúdos básicos que a gente estuda desde o ensino fundamental, mas que a banca ela pode cobrar e as pessoas podem acabar se confundindo, certo? Esse é o diferencial da CESP. A CESP não pede regra, não pede por que a palavra física é acentuada. Não, você não vai justificar isso. Ela vai colocar 2 palavras, por exemplo, e pede para justificar se o acento daquela primeira palavra obedece à mesma regra da próxima. Ou se pode retirar uma vírgula preservando a correção. A CESP é perfeita nisso, ela não cobra gramática. Então, se você fez um ensino médio bom, você vai ter com certeza um bom resultado de você fazer pelo menos o perfil da prova de português. 15 questões não é brincadeira, só pede para a Seguridade Social. Muito bem.
E, professor, nós temos uma pergunta que veio diretamente da cidade do Crato para você poder nos responder. A aluna Pamela Leandro, ela pergunta o seguinte, professor. Como a banca ela pode cobrar sobre o uso de crase? Ou seja, você poderia nos dar um exemplo ou uma explicação de forma mais específica sobre essa questão da crase? Claro, com certeza uma questão de crase vai ter lá. Como eu disse agora há pouco, a crase ela vai perguntar se pode colocar um termo que não tinha crase ou se ela pode retirar um termo que já tinha. Então você imagina aí que ela colocou um texto enorme que já vem um A com crase. Por exemplo, vou à farmácia, tem um A com crase ali. E ela vai perguntar assim, pode retirar esse acento grave, que o nome do acento não é crase, é grave. Se pode retirar esse acento mantendo a correção gramatical do texto. E aí, professor? Se a crase, cara, já vem no texto, provavelmente ela não pode ser retirada. Mas você vai prestar atenção nos 3 casos facultativos. Pronomes possessivos, a preposição até e nomes femininos incompletos. Vou te dar um exemplo aqui. Referi-me à sua mãe. Quem se refere a sua mãe, esse sua mãe aí é um pronome possessivo feminino. Neste caso, nós podemos tirar a crase, porque pronomes possessivos femininos até e nomes femininos incompletos, a crase é facultativa. Então, com certeza, se cair crase na prova de amanhã, pode ter certeza. Ela vai perguntar se pode tirar ou pode colocar. Se não houver nenhum desses 3 casos facultativos, nem pense em tirar essa crase daí. Você não poderá tirar. E a questão de interpretação de texto? Qual uma dica que você poderia dar para os alunos conseguirem responder de forma ágil e correta? Não comece a ler o texto da prova. Você deve primeiro ir para a pergunta, saber o que é que ela está perguntando lá, para depois você voltar ao texto. Tem questões que nem precisa tanta agúcia. Isso não é como qualquer concurso público, é CESP. De qualquer maneira você vai ter que ler o texto. Mas se você souber a pergunta antes, você vai ao texto com mais fome. Você vai ao texto sabendo onde é que o que é que você deve procurar dentro desse texto. Só queria um adendo para falar que também está na parte de português redação oficial. Não é para você escrever redação não, todo mundo ficou feliz nisso. Mas a redação oficial é como se deve escrever os documentos oficiais. Deixa eu só fazer uma pergunta que todo mundo faz. Como é que eu abrevio atenciosamente? Atenciosamente, como é nos documentos oficiais? Me responda você aí que está em casa, como é que eu escrevo? Aí vem aquele horroroso, ATT ponto. Sim. Errado, atenciosamente não se abrevia dessa forma, é AT.TE. Anota aí, porque a prova vai cobrar isso aí. A TT existe sim, só que quer dizer aos cuidados de. Você não está fazendo um relatório médico? Para você dizer aos cuidados dessa pessoa. Então, não esqueça disso. AT.TE, atenciosamente. Você falou que ia falar para o pessoal um pouco sobre as cascas de banana. Sobre a questão de onde é que o pessoal costuma ter aquelas pegadinhas. Olha, vírgula. A vírgula diante do pronome, antes do pronome relativo, que inicia as orações subordinadas adjetivas, poderá retirar, preservando a correção gramatical, mas o sentido muda. Então, fique ligado nessa dica da pergunta da banca CESP que diz, tirar um termo ou colocar um termo se mantém a correção gramatical do texto, se mantém o sentido original do texto e se mantém a coesão do texto. Então, são 3 coisas bem diferentes que você deve ler. Se você leu o enunciado da CESP e você fez um bom ensino médio, pode ter certeza, 15 questão, papai, você vai fazer amanhã nessa prova. Muito obrigada, Vitor. Você teria aquela última dica, assim, preciosa para nos dar? Crase, colocação pronominal e pontuação. Eu vou acertar essas 3 amanhã na prova, pode ter certeza. Muito obrigada, professor. Gostaria de falar, divulgar o seu canal do YouTube, fazer algum agradecimento? Claro, né? Divulgar meu canal no YouTube, Vitor Linardi, a gente está com uma equipe boa, tem vários cursos totalmente gratuitos, é uma utilidade pública também, você pode fazer um curso totalmente gratuito em casa. Tem português para Banca Idecam, FGV, português geral. Se você está mal de português, cola em mim lá no YouTube. É só colocar Vitor Linardi que você vai achar lá. Muito obrigada, professor. Tenho certeza que o pessoal de casa vai arrasar na prova de amanhã com essas dicas que você deu pra gente. Com certeza. Tchau, gente. Tchau. E agora, concurseiro, estamos chegando com mais um Momento Quiz para você.